Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol o Notícias de Fortaleza. Vamos falar da importância do trabalho jurídico para o avanço da política habitacional em Fortaleza. A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional, Habitafor, possui uma estrutura burocrática necessária para o andamento das ações e um desses braços responsáveis pela execução dos trabalhos é a assessoria jurídica. Assistida pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Dona Vera vem constantemente à sede da Habitafor. Após ser sorteada e receber as chaves da casa, ela teve o imóvel ocupado irregularmente. A ajuda veio da assessoria jurídica daqui. Elas me ajudaram a vir para cá, me deram uma dica, fui na justiça, lutei foi muito. E a pessoa disse que é hoje, amanhã, até que um dia deu certo. Fiz o distrato, fui para a Caixa Econômica, fui para outro local, vim para cá. Aí foi indo, até que deu certo. Cerca de 40 contratos, como o da Dona Vera, foram desfeitos. A gerente jurídica da Habitafor explica que o departamento faz o trabalho de intermédio entre os bancos responsáveis pelo financiamento e o beneficiado pelo programa habitacional. Nós somos a ponte que liga eles à instituição financeira com as quais eles realizam esses contratos de financiamento. E é justamente com eles que nós juntamos essa documentação para encaminhar em caso de pedido de distrato, porque algumas famílias elas solicitam a rescisão contratual por motivos pessoais, porque de alguma maneira não vão poder mais residir no empreendimento, e alguns outros casos pontuais que são situações de violência que são estipulados na portaria 488 do hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o Ministério das Cidades. A assessoria jurídica aqui da Habitafor presta atendimento a diversas pessoas e órgãos, como as defensorias e o Ministério Público. Só em 2019, cerca de 800 processos foram analisados até receber um parecer. As demandas são diversas. Além das nossas demandas próprias, que são demandas jurídicas, de contratos, de pareceres jurídicos, de análise de processos licitatórios, nós também trabalhamos com a análise de ofícios que são encaminhados de órgãos externos à Prefeitura, como é o caso das defensorias, sejam as defensorias públicas estaduais ou a Defensoria Pública da União, e os ministérios públicos, que nos trazem demandas diversas. Aí nós temos demandas de famílias para a inclusão do programa de locação social, nós temos os pedidos para análise de imóveis que que estejam passíveis aí de regularização fundiária, famílias que estão cadastradas no Minha Casa Minha Vida, famílias que foram sorteadas, quem não foi sorteado. Então, assim, as demandas elas são diversas. Nós fazemos aqui um atendimento plural, e aqui o jurídico ele funciona como uma espécie de núcleo central de análise e repasse dos processos que entram aqui na secretaria para ser distribuído e analisado pelos outros setores. E para conversar mais sobre esse assunto, exatamente sobre o trabalho da assessoria jurídica da Habitafor, nós estamos recebendo o Dr. Jório Martins, que é assessor jurídico da Habitafor aqui em Fortaleza. Dr. Jório, esse trabalho feito pela assessoria jurídica é fundamental para que a política habitacional ela tenha realmente uma celeridade, a saída dos contratos e que a população tenha realmente uma agilidade maior em todos esses processos, né? Isso. Essa política habitacional, né, adotada pelo município de Fortaleza, ela prima justamente pelo cumprimento de diversas normas jurídicas, né, a começar especialmente pela própria Constituição, que assegura o direito à habitação como um direito fundamental, né? Então, a partir dessa premissa, várias ações elas são realizadas pela Habitafor, né, assim como um braço do município, no sentido de promover a concretização desse direito fundamental. Então, a partir desse ponto de partida, digamos assim, existe a realização de diversas atividades que abrangem, dentro desse, digamos, guarda-chuva que é a habitação, vários tipos de ação, como, por exemplo, a locação social, como, por exemplo, a regularização fundiária, assim como as melhorias habitacionais, né? E, por fim, mas não por último, o próprio sorteio, né? A construção e o sorteio de casas, tudo isso dentro de uma programação transparente e absolutamente legal.
Agora, doutor Jório, explica para a gente, basicamente, qual é o papel que é desempenhado pela assessoria jurídica. Por que é que ela é tão importante nesse processo? Bem, a assessoria jurídica ela tem uma atuação muito importante em virtude de que toda a tarefa da administração ela deve seguir o que a legislação determina. Então, é o que a gente chama no direito, me permita fazer uso desse tecnicismo agora, da estrita legalidade. E o que é a estrita legalidade? É fazer com que esses bens e esses serviços que são ofertados aos cidadãos, eles perpassem por todas as etapas previstas na Constituição, nas leis, nos decretos, nas portarias, ou seja, parte desde uma norma superior, que é a Constituição, até aquelas normas de menor calibre, digamos assim. Então, a partir daí, o que nós temos? Nós temos a realização de licitações para, por exemplo, a prestação de serviços de regularização fundiária, ou ainda para a construção das unidades habitacionais. Então, o trabalho da assessoria jurídica, ele vai dar início, ele vai disparar, claro, de acordo com o planejamento político do gestor. Então, se pensa uma determinada medida, uma determinada ação, e nesse exato momento o jurídico ele já começa a atuar, justamente para dizer de que forma legal isso deve acontecer e bem como passear por todos os trâmites, ou seja, então a gente elabora o edital, acompanha todo o desenrolar da licitação, mesmo porque durante a licitação podem acontecer determinadas situações que são previstas em lei, como por exemplo um determinado concorrente ele tem uma dúvida em relação ao edital. Então, ele pode provocar assessoria jurídica e a assessoria jurídica do órgão ele vai justamente esclarecer esse ponto a ser melhor explicado. Então, ao final dessa licitação, o que a gente tem? O aferimento de que tudo ocorreu dentro da estrita legalidade e está apta aquela pessoa a contratar com a administração pública. A partir desse momento, surge uma outra etapa, que é justamente a etapa da contratação, não é? E a partir da contratação podem surgir também outros desenrolares, como por exemplo a assinatura de aditivos, providenciar a publicação disso daí, e está sempre, digamos assim, com a preocupação de fazer com que esse acompanhamento também do andamento da obra, do serviço, aconteça dentro da mais ampla transparência possível. E essa proteção, essa proteção jurídica, ela vale tanto para o gestor, que está definindo a política habitacional, como também para a população que vai se beneficiar, vamos dizer, daquele serviço, do acesso àquela unidade habitacional, ou então, no caso de uma regularização fundiária, ou seja, a proteção ela acontece dos dois lados. Esse trabalho da assessoria jurídica serve para os dois lados, né? É um benefício duplo, digamos assim. Primeiramente, em relação à própria população, que de fato é o cliente da administração, ou seja, a população são as pessoas que realmente nós temos essa preocupação, e a administração, ou seja, os gestores propriamente ditos, porque eles estarão acobertados e com a certeza e a tranquilidade de estarem agindo dentro da lei. Em relação à população propriamente dita, o que nós temos é que ofertando essa segurança, essa ponta do serviço, que são justamente as pessoas que precisam de moradia, que precisam de aluguel, que precisam de uma melhoria habitacional, eles estarão acobertados de que o trabalho vai ser realizado perfeitamente, ou seja, eles terão a segurança jurídica que todas essas ações elas estão pautadas dentro da legalidade. No caso, doutor Jório, normalmente quando se trata de questões jurídicas, sempre há muitas dúvidas em relação às pessoas que vão ser beneficiadas, por exemplo, com um imóvel novo. Como é que é o acesso à questão da assessoria jurídica? Esse trabalho, essa assessoria, ela chega como a população ali que está dentro dessa política habitacional? Vamos lá. Nesse período pandêmico, a gente pode dizer que aconteceu uma necessidade de adaptação muito grande. Afinal de contas, por imperativos legais, nós simplesmente não tivemos a oportunidade de usufruir da estrutura que habitualmente nós estamos lá diariamente hoje. Então, foi necessário montar toda
uma nova rotina, né, de trabalho virtual, mas hoje, já retornando a essa normalidade, nós conseguimos atender, né, a população, os interessados presencialmente. Então, eles podem sim buscar a Habitafor dentro do horário normal de expediente, né, dos dias de expediente, e geralmente eles procuram para resolver alguns problemas mais pontuais, como, por exemplo, a questão de locação social, saber se tem direito ou não à locação social, quais são os critérios definidos na legislação para que eles possam, né, ser beneficiados com esse aluguel social. Existe também uma procura constante, que é a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, né, que está passando por todas essas reformulações. Então, são realizados sorteios quando há unidade disponível para que isso daí aconteça. E a atuação da assessoria jurídica em relação a essas pessoas que buscam a Habitafor é justamente de dar a melhor informação, de uma forma mais objetiva possível, para que ele possa, seja concorrer a uma unidade habitacional, seja para até mesmo a questão do aluguel social, ou se a sua moradia, se a sua casa, digamos assim, ela será beneficiada com, por exemplo, uma regularização fundiária, né? Então, para cada serviço desse, digamos assim, há uma gama de ações que precisam ser informadas, que precisam ser providenciadas até mesmo pelo interessado, como, por exemplo, fornecimento de documentação a fim de formalizar um cadastro, né? E as dúvidas partem muito, né, doutor Jório, da questão da pessoa saber se tem direito ou não àquele benefício, né? Normalmente o primeiro questionamento sempre parte daí, né? Na realidade, a gente tem uma assessoria de comunicação que está sempre divulgando as ações que vão acontecer. Da mesma forma, a divulgação dessas ações, elas costumam também dizer o que é necessário para que a pessoa participe daquela ação, né? Como às vezes a assinatura de contratos, né? Dos contratos de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente informa quando a pessoa deve comparecer, quais documentos ela precisa levar, né? O que vai acontecer a partir do momento em que ela assina aquele contrato, porque muitas vezes a população que nós assistimos, elas têm um pouco acesso, digamos assim, a determinadas instruções e que esse pouco acesso acaba trazendo muitas dúvidas para essas pessoas. Por isso que a tarefa da assessoria jurídica, que a priori ela deve assessorar o órgão propriamente dito, ela acaba também cumprindo essa função social, que é a de tornar essas informações disponíveis para que eles consigam alcançar o objetivo da habitação. Ok, doutor Jório, eu vou pedir aqui um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza e continua falando aí sobre a assessoria jurídica que é ofertada, que é praticada pela Habitafor em relação às pessoas que buscam ter acesso às políticas habitacionais aqui em Fortaleza. Eu volto já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, além de responsável por pautar a conduta de dirigentes e demais colaboradores na mais estrita legalidade, a assessoria jurídica da Habitafor participa ativamente dos procedimentos habitacionais com ofícios, pareceres, aditivos, redações e licitações capazes de robustecer processos para que os benefícios da política de habitação não parem de chegar a quem mais precisa. A gente volta a conversar com o Dr. Jório Martins, que é assessor jurídico da Habitafor. Dr. Jório, a gente sabe que para o gestor também é um desafio. Por exemplo, a gente vai citar aqui um exemplo na definição, por exemplo, de uma área onde vai ser construído um novo conjunto habitacional. A gente sabe que em Fortaleza, já tive a oportunidade aqui de conversar aqui com a Olinda Marques sobre isso, há uma dificuldade muito grande de se conseguir novos terrenos para construir essas unidades habitacionais. A assessoria jurídica ela tem um papel importante no sentido de validar também
legalmente, dar um parecer legal se aquele terreno pode ser construído ali um novo conjunto. Esse acompanhamento junto ao gestor é importantíssimo, né? Isso. Quando há essa definição política, né, de, olha, vamos construir o conjunto habitacional, né, é necessário planejar uma série de ações. Dentre elas, se aquele imóvel, se aquele terreno, ele está disponível para a administração, se ele pertence à administração, né, como está a situação cartorária daquela área que será utilizada para fins de construção. Então, deve ser feita toda essa análise, né, e a partir do momento dessa análise, isso também pode implicar na necessidade da prática de determinadas ações junto a cartório, junto a Tribunal de Justiça, como, por exemplo, já tomando agora uma ação que nós tivemos junto à regularização fundiária, foi justamente a de buscar a ajuda do Tribunal de Justiça, junto à pessoa do corregedor do Tribunal de Justiça, a fim de orquestrar uma ação junto aos cartórios, a fim de que os títulos, né, que estão sendo entregues, os títulos, eles consiga imprimir uma maior celeridade na entrega desses documentos. Afinal de contas, são milhares de documentos que estão sendo produzidos, e isso daí implica uma demanda muito grande para os cartórios. Há situações inversas também, né? Que é no caso quando a população, por exemplo, ocupa um determinado terreno da cidade, ali um terreno que está desocupado, buscando realmente realizar ali o sonho de ter um imóvel próprio. A assessoria também ajuda nessas situações, porque muitas vezes esse terreno tem dono, né, e não pode ser ocupado. Também é importante quando a assessoria intervém nessas situações, né? Perfeito. E nessa situação é necessário primeiro identificar se aquela ocupação, da forma como ela aconteceu, ela poderá ser objeto de uma regularização. Isso daí provoca também uma interação entre outras secretarias do próprio município. Afinal de contas, é preciso saber se naquela ocupação os acessos eles estão desobstruídos, se há espaço para a calçada, né? Se aquela habitação que foi construída de forma precária, ela atende à legislação municipal. Então, toda essa análise deve ser feita pela assessoria jurídica, por equipes interdisciplinares que irão justamente ofertar uma solução para aquela área. E nem sempre, vamos dizer, o poder público pode realmente tentar regularizar aquela área. Às vezes nem sempre é viável isso acontecer, né? Isso, porque existem determinadas localidades em que são consideradas áreas de risco, e se nós formos, por exemplo, conjecturar a possibilidade do município regularizar uma área de risco, ele estaria agindo de forma extremamente temerária, ou seja, contrária a tudo aquilo que é pregado pela administração, que é o cuidar das pessoas, né? Cuidar da habitação. Então, se porventura houver risco para a população, se não houver condições de habitabilidade, essa ação ela não será providenciada. Poderão ser realizadas outras ações, como, por exemplo, conseguir levar aquela pessoa para uma habitação digna, né? Retirar daquela área, retirar daquele local, porque ele não oferece segurança, né? Segurança aí dentro dos mais diversos aspectos, né? Não apenas o habitacional. Então, é papel também do serviço público primar por essa gama de ações que venham a dar segurança aos administrados. E vai normalmente de encontro a uma política que já vem sendo desenvolvida, que é exatamente tirar essas pessoas que já moravam em áreas de risco, fruto de ocupações irregulares, né? Perfeito, perfeito. E dentro dessa perspectiva, né, a gente pode até mencionar uma outra ação da assessoria jurídica, que é a análise de possíveis áreas, como já foi mencionado aqui, bem como de contratos a serem realizados que exigem, né, da administração uma preocupação de dar incentivos para que essas políticas habitacionais aconteçam. O que a gente pode mencionar em relação a isso? O próprio programa que foi instituído pelo município de Fortaleza, no que tange a moradia para servidor, né? Então, foi pensado, foi desenvolvido, foi gestado, digamos assim, esse programa, e já está sendo, né, realizado, né, a construção do
de um empreendimento nobre servidor, né, que ele utiliza essa terminologia, no qual a assessoria jurídica ela atuou, né, maciçamente, digamos assim, no intuito de desenvolver instrumentos normativos, como, por exemplo, projetos de lei, como, por exemplo, os decretos, que visam estimular a concretização desse projeto, né, alinhavando, digamos assim, possibilidades jurídicas em que sejam concatenadas ideias de incentivos tributários, né, e desburocratização desses documentos, desses dados que os administrados, né, que a população, que o servidor, ele precisa prestar administração a fim de que seja beneficiado com essa moradia. Ok, doutor Jório, eu vou pedir mais um intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta aqui com notícias de Fortaleza e a gente continua falando aqui sobre o trabalho desenvolvido pela assessoria jurídica da Habitafor. Eu volto em instantes. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, os advogados da Habitafor participam de audiências judiciais e extrajudiciais no atendimento direto ao público da Habitafor, bem como nas negociações para processos de indenização, cadastramentos e outras atividades habitacionais. Todo esse controle jurídico leva a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional a manter um rigor e lisura na conduta de suas ações públicas para que os verdadeiros beneficiários possam usufruir da política habitacional. A gente volta a conversar aqui com o Dr. Jório Martins, que é assessor jurídico da Habitafor. Doutor Jório, hoje qual é a estrutura da assessoria jurídica da Habitafor? São quantos advogados aí que atuam diariamente, não só no atendimento da população em geral, mas como da própria direção da Habitafor? Atualmente nós contamos com 10 profissionais, né? Nós temos a equipe de 10 pessoas cuidando justamente desse trabalho da assessoria jurídica, né? Então nós temos bons equipamentos, né? Nós temos computadores novos, nós temos tudo funcional, digamos assim, né? Todo o aspecto operacional que uma assessoria jurídica deve utilizar. Eu queria falar aqui de dois serviços que são prestados pela Habitafor, que são muito importantes para a população em geral e que contam realmente com essa questão da assessoria jurídica para fazer funcionar. Um deles é a questão do aluguel social, né? As pessoas que normalmente estão à espera de uma unidade habitacional nova, né? Ali são moradores da área de risco, são retiradas ali daquele local pelo poder público e são transferidas para o aluguel social, que é quando a prefeitura paga, né, o aluguel dela em outro imóvel, em outra área da cidade, até que ela receba o imóvel. Como é que é o papel da assessoria jurídica no sentido de garantir que a pessoa tenha acesso a esse aluguel social? Quais são as principais dúvidas que normalmente essas pessoas chegam lá na Habitafor, se tem direito, se não tem direito, como é que é esse acompanhamento? Vamos lá. Então, o aluguel social é uma das políticas, né, utilizadas pela Habitafor a fim de cumprir essa função da habitação. A gente tem observado nos últimos tempos, nos últimos meses, né, que houve um crescimento muito grande da população que busca o aluguel social. E essa percepção, ela não foi sentida apenas dentro da Habitafor, mas até mesmo por outros órgãos, como por exemplo a Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, ou até mesmo o Ministério Público, que nos encaminha pessoas que são pretensas, né, utilizadoras do aluguel social. Então, o aluguel social ele pode ser utilizado tanto para essa finalidade de pessoas que estão em uma situação de alta vulnerabilidade, né, bem como ele pode ser utilizado para as ações do município. Que tipo de ação? Vamos imaginar que hoje estão sendo realizadas ações ali na área do Papicu, né, e algumas daquelas pessoas elas sairão de uma determinada situação enquanto um conjunto habitacional ele fica pronto, como é a questão ali do Alto da Paz. Então, a gente pode fazer uso dessas vagas do aluguel social para acolher essas pessoas
aguardando justamente a entrega do habitacional, né? Já outras nessa condição de alta vulnerabilidade, ou seja, que existe uma demanda urgente para ser atendida, ou seja, aquela pessoa ela simplesmente não pode mais ficar na condição em que está, seja por condição de violência urbana ou qualquer outra situação de vulnerabilidade, ela pode ser socorrida através do aluguel social. Então, existem critérios estabelecidos na legislação municipal, critérios objetivos que são analisados, né, pela assessoria jurídica, bem como o núcleo de locação, a fim de que essas pessoas que preenchem, digamos assim, o maior número desses requisitos serão assistidas, né? Tudo isso daí deve ser precedido de uma análise feita por uma equipe de assistência social, em que vai ficar ali demonstrado que aquela pessoa realmente ela necessita daquele auxílio. Ou seja, não é tão somente a pessoa diz, olha, estou querendo um aluguel social. É uma questão também de necessidade, né, e de atendimento das prioridades. A gente sabe que são inúmeras as situações em que, para cada uma dessas pessoas, a sua situação ela é prioritária, né, mas dentro das possibilidades do quantitativo de vagas, é necessário estabelecer um critério a fim de atender aquela prioridade a mais, né? Isso não significa dizer que a secretaria, o próprio município, ele está negligenciando essas outras pessoas. Não, não se trata disso. Quiséramos nós ter toda a possibilidade de atender esse sem número de pessoas que de fato necessitam dessas ações. Mas, dentro da quantidade de vagas existentes, né, que são divididas entre a Habitafor e a Defesa Civil, a gente precisa estabelecer esses critérios para atender aquelas condições mais gravosas. Em relação, doutor Jório, à regularização fundiária, que é o chamado papel da casa, a gente sabe que em Fortaleza há muitas áreas, há muitos bairros onde tem pessoas que moram numa área chamada terreno de marinha e que nunca tiveram a escritura da casa e que desejam realizar esse sonho. É uma história de vida, conseguir ali aquela regularização, conseguir aquela escritura, aquele papel da casa ali para garantir que aquele imóvel realmente lhe pertence. Qual é a maior dificuldade hoje encontrada para essas pessoas? Muitas delas não têm documentos, né? Não conseguiram ter nenhum tipo de registro. Como é que é o papel da assessoria jurídica para ajudar essas pessoas a realizarem esse desejo da regularização fundiária? É interessante você ter mencionado isso, pelo fato de que a gente conseguiu, né, até bem pouco tempo atrás, realizar a regularização fundiária numa área que era justamente dentro desse exemplo que você acabou de mencionar, que é justamente a questão ali do Vila do Mar. Então, a regularização do Vila do Mar, que está acontecendo agora, ela somente foi possível porque a Secretaria do Patrimônio da União, ela cedeu o espaço para que o município pudesse agir, né? Então, essa cessão tornou possível a ação da regularização fundiária dentro de uma circunscrição delimitada. E quando não se trata, né, de uma área pertencente a um outro ente da federação, como é o caso da União, o trabalho da regularização ele é muito mais fácil de acontecer, né? Porque os técnicos eles fazem o levantamento da área, depois é feito também toda a análise junto à documentação enviada ao cartório, para que o cartório ele finalmente produza, né, esse papel da casa e oferte a segurança para aquela pessoa que, a partir do momento que recebe esse papel da casa, ele vai ter inúmeras possibilidades, né, de permanecer no seu local, né, e com a certeza de não sofrer qualquer espécie de violência com receio de sair da sua habitação. Então, dentro dessas duas situações, a ideal é que seja um terreno do município propriamente dito, digamos assim, que não há necessidade de uma eventual desapropriação, né, ou de outras ações que podem ser praticadas a fim de que o município realize a regularização fundiária naquela localidade. Mas quando se trata, como nós temos lá no Vila do Mar, de um terreno pertencente a um outro ente, né, outro ente da federação,
há necessidade desse trabalho jurídico, desse trabalho político, de sensibilizar, né, a União, no caso da Secretaria do Patrimônio, para que ela ceda a área a fim de que nós possamos ingressar, trabalhar, fazer o trabalho jurídico e o trabalho social. E esse apoio jurídico ele é fundamental para que a coisa possa acontecer, né? Afinal de contas, tem que se recorrer aí a vários órgãos, cartório, a própria União e tudo. A questão do apoio da assessoria jurídica é necessária para que esse trâmite possa realmente ocorrer, né? Porque na realidade não é apenas chegar no cartório e dizer, olha, regulariza a casa do fulano de tal, né? Não é simples assim. Há necessidade, né, de, primeiro, se não for o próprio órgão que faça a regularização fundiária através de uma equipe interna, é necessário primeiro fazer toda aquela contratação através de uma licitação, na qual o escritório, a empresa mais qualificada, digamos assim, vai prestar aquele serviço. E dentro da prestação desse serviço, seja próprio, seja através de uma contratação, é feita a análise documental, tudo dentro do que estabelece a lei da regularização fundiária, né? Além disso, a prioridade que se dá, né, para esse título ser entregue à mulher, né, da família, e toda essa análise ela é fundamental para que o cartório também, ao conferir que toda essa documentação ela está perfeita, consiga emitir o título. Então, veja que, se não houver todo esse cuidado, toda essa cautela por parte da assessoria jurídica, quando chega no cartório, o cartório ele vai examinar e diz, olha, ainda está faltando o documento X, ou há um equívoco na documentação do determinado interessado, ou então essa localidade específica, essa casa específica está faltando uma descrição detalhada daquele imóvel. Então, esse cuidado, essa cautela faz com que as ações elas sejam realizadas de uma maneira mais célere, né? Doutor Jorge, para a gente encerrar, a Bitafor, a assessoria jurídica, também tem feito um trabalho relacionado ao centro da cidade, né? No caso, hoje o centro tem aquela política de requalificação que envolve também incentivos para que as pessoas voltem a morar no centro. Como é que está sendo esse trabalho lá? Olha, inclusive em relação ao centro da cidade, né, puxando também o assunto aqui do aluguel social, um dos estudos que está sendo realizado pela Bitafor é justamente de fazer uso, né, de determinados prédios que estão dentro da área do centro, né, da região do centro, a fim de que, se nós conseguirmos concretizar esse projeto, nós teremos muito mais vagas, digamos assim, para que a população ela seja assistida através do aluguel social, e um reflexo do atendimento dessa política habitacional é justamente repovoar o centro da cidade, né? Então, se essa perspectiva ela for realizada, nós teremos aí diversas satisfações, porque vai ser a parte do aluguel social, vai ser a própria repopulação do centro da cidade. Isso daí vai gerar, né, mais circulação de pessoas, vai trazer mais segurança e atender, né, diversos segmentos que o poder público sempre busca alcançar com excelência. Doutor Jorge, obrigado pela presença aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza. Informações muito importantes, esclarecedoras, porque, sem dúvida alguma, as pessoas que precisam de atendimento lá na Bitafor, mais do que nunca, necessitam desse apoio jurídico para fazer realmente acontecer e conseguirem ter acesso à política habitacional aqui no município de Fortaleza. Obrigado pela presença. Obrigado. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Temos outros assuntos a tratar na manhã desta quinta-feira, então você continua ligado comigo, daqui a pouquinho eu estou de volta.